Fluminense 1, Maricá 1. O Fluminense consegue empatar no final da partida com gol de pênalti de Cauã Elias. Com isso, o time segue com 2 pontos em 3 rodadas do Campeonato Carioca. A situação está muito complicada para o Fluminense. Sei que não é o time titular ainda, mas precisamos falar sobre isso nesta resenha. O técnico Marcão escalou um time que gerou muitas críticas, pelo menos da minha parte. Não concordo com a decisão de barrar o Riquelme Felipe. Sei que o Mano Menezes, que estava no estádio de Moça Bonita, também gostaria de ver mais jogadores da base em campo, mas acredito que Paulo Bahia deveria estar no banco. Felipe foi disparado o melhor jogador da primeira partida e um dos melhores na derrota contra o Volta Redonda. Talvez ele e Ignacio estejam disputando posição, mas hoje, mesmo entrando aos 15 minutos do segundo tempo, Felipe foi novamente um dos melhores em campo. Ele criou jogadas e sofreu faltas. Não fazia sentido esse garoto começar no banco, especialmente com o time sem os titulares e os profissionais. Análise da partida. No primeiro tempo, o Fluminense foi novamente horroroso, assim como nos jogos contra o Sampaio Corrêa e o Volta Redonda. Não foi apenas o Fluminense, a partida como um todo foi ruim. No segundo tempo, o Fluminense voltou um pouco melhor. Houve pelo menos 4 boas chances criadas envolvendo Nonato. Em uma delas, Nonato encontrou o camisa 9, que finalizou para fora. Em outra, ele criou uma jogada e finalizou, mas o goleiro defendeu. Também houve uma jogada em que o camisa 9 achou Rafael Monteiro, que encontrou Nonato sozinho na área, mas ele perdeu o gol. Apesar de mostrar mais vontade no segundo tempo, o time sofreu um gol em um contra-ataque. Não vi o replay, mas Freitas parece ter tomado a decisão de não fazer a falta para evitar uma expulsão, já que o juiz provavelmente daria apenas amarelo. Mesmo assim, achei a decisão errada e acabamos sofrendo 1-0. Após o gol, o Fluminense pressionou. Riquelme Felipe entrou e, em um dos últimos lances, sofreu o pênalti que Cauã Elias converteu, garantindo o empate em 1-1. O Fluminense agora soma 2 pontos em 3 rodadas. É inaceitável que, mesmo com um time alternativo, o Fluminense jogue contra Maricá, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, e conquiste apenas 2 pontos. O Campeonato Carioca exige mais. Reflexões finais. Quando os jogadores principais voltarem, terão a responsabilidade de vencer, algo que Marcão conseguiu delegar no ano passado. Neste ano, porém, ele não está obtendo o mesmo sucesso. O problema principal continua sendo a falta de gols, algo que já era recorrente no ano passado. Alguns reforços ainda vão chegar e encorpar o time, e será possível fazer uma análise mais justa no futuro. Por hora, o Fluminense precisa ganhar. Com o camisa 9 e Cauã Elias em campo, o time já tem um investimento muito superior ao do Maricá. Nonato, Freitas, Ignacio e outros jogadores também não são baratos. Espero que o Fluminense acorde antes que seja tarde demais e precise disputar apenas a Taça Rio como consolação. Mário revela susto de Ganso com miocardite, mas acalma a torcida do Fluminense e descarta a reposição. Presidente diz que jogador já está mais calmo e mostra otimismo em retorno após um mês. Horas depois de o Fluminense informar a miocardite de Ganso na tarde deste sábado, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista ao Premiere para detalhar a situação do camisa 10 tricolor. O dirigente revelou que o jogador chegou a ficar assustado com o diagnóstico, mas que já está mais calmo e tranquilizou a torcida. Otimista por um retorno do meia daqui a um mês, Mário descartou buscar uma reposição no mercado neste primeiro momento. Mas poderão reavaliar essa necessidade caso a miocardite persista. A atual janela de contratações do futebol brasileiro fica aberta até o dia 28 de fevereiro. A condição clínica foi atestada em exames de pré-temporada realizados pelo tricolor. Ganso não apresenta sintomas, mas por hora ficará afastado das atividades físicas do clube e será reavaliado em um mês. Ele estará sob cuidados médicos do Fluminense e poderá voltar aos treinos caso o diagnóstico não persista. Conforme divulgado pelo clube, o cenário mais provável é de que a miocardite seja em decorrência de um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro. Como a condição não havia sido detectada em nenhum exame realizado ao longo destes 6 anos em que Ganso está no Fluminense, o departamento médico entende que é um diagnóstico recente. A miocardite é um problema comum entre atletas e tem, normalmente, origem viral. O quadro é uma das principais causas de paradas cardíacas em atletas, conforme artigo publicado pelo Journal of the American College of Cardiology.
Vejam a nota divulgada pelo Fluminense. O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite, inflamação do músculo do coração, durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em 4 semanas. Caso não seja mais detectada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de 6 anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje, aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo!